Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e esse é o nosso último vídeo sobre o livro Carla Cutts, Sua Vida, Seu Exemplo, Seus Milagres, escrito por Jean-Baptiste Marie Maillard, publicado no Brasil pela minha Biblioteca Católica, que trata da vida do Carlo em 14 capítulos, mas que tem também alguns apêndices interessantes, né? Umas fotos, bastante fotos, as datas importantes, algumas orações, homilia da beatificação, algumas mensagens do Papa Francisco e algumas meditações que o Carlos escreveu no seu site, e mais alguns outros apêndices, né? O último capítulo propriamente do livro, antes dos apêndices, é o capítulo Mais um Milagre de Carlo. E eu não vou me estender muito nesse capítulo porque, né, recomendo a leitura do livro, tá? Mas esse último capítulo é mais uma história pessoal dos autores, né? Esses autores aqui são ligados a um movimento, são donos, né, digamos assim, de um movimento online de evangelização chamado Lights in the Dark, né, ou seja, luzes na escuridão, nas trevas, que é um apostolado online, né, que eles criaram em 2015. Então, é um apostolado bastante interessante e convido vocês a dar uma olhada no site deles. Eu vou ver se eu consigo, se eu lembro de colocar na descrição, mas se eu vou colocar na internet, vocês acham, né? Lights in the Dark. E depois eles criaram também um movimento muito interessante também, chamado sosporn.net, que é um site de auxílio a pessoas com adição, com vício em pornografia. Então, também recomendo bastante vocês darem uma olhada lá no site. E nesse último capítulo, basicamente, eles contam eles trazem muitos relatos de graças e milagres alcançados por intercessão do Carlo na vida deles, no projeto deles e de outras pessoas que relataram, né? Falando de milagres assim, graças de vários tipos, mas sobretudo graças de conversões, né? E graças também relacionadas à vitória do vício, especialmente do vício da impureza. Então, é bem interessante, tá? Não vou parar tanto no relato aqui, porque não é exatamente a vida do Carlo, como é o nosso objetivo, mas recomendo a leitura, né? E, sobretudo, recomendo que vocês deem uma olhada nesses sites. Infelizmente, não tem português, só tem inglês e francês, mas parece, claro, né? Olhando superficialmente assim, parece um ótimo apostolado online, né? Seguindo aí o carisma do Carlo Cutts. Eles tinham esse apostolado antes de conhecerem, mas eles vão acabar se tornando, por uma série de fatores que eles contam nesse capítulo, vão acabar se tornando aí devotos e divulgadores do Carlo Cutts. Bom, então é isso, né? Eu recomendo de forma especial algumas orações que eles colocam ali para pedindo graças, né, ao Carlo. Eu queria concluir essa série, né, não só comentando um pouquinho rapidamente sobre o último capítulo do livro, mas falando dessa série mesmo, assim, da experiência de contar a vida do Carlo aqui para vocês, né, uma mensagem final para as mães do clube de leitura, né, para as mulheres que assistiram e para todo mundo que assistiu esses vídeos, né? Qual que é o meu objetivo? Por que num clube de mães, de mulheres, a gente já contou aqui de forma bem resumida várias vidas de santas mães, né? Por que a gente se concentrou tanto no Carlo? Porque eu acredito que a vida do Carlo é uma grande mensagem para a igreja do nosso tempo, né? E de forma especial uma grande mensagem para os jovens, né? Para as pessoas que vivem numa circunstância parecida com a circunstância do Carlo. E é muito importante que, da mesma maneira que eu sei que é importante trazer para as mães vida de santas mães como um ponto de referência próximo, né, é importante também que as mães conheçam, né,
jovens, adolescentes, crianças que sejam santos como ponto de referência que deve ser apresentado para os crianças, os jovens e os adolescentes. Então, qual que é a ideia aqui? É vocês saberem contar, né? Claro, dependendo da idade do seu filho, você pode talvez colocar eles para assistir esses vídeos aqui, conhecerem, né, com o vídeo, a vida do Carlo, né? Ou então vocês podem traduzir na linguagem deles tudo isso que vocês aprenderam nesses vídeos, contar a história de um menino, né, que como eles gostava de jogar bola, gostava de videogame, gostava de Coca-Cola, gostava de ir no McDonald's, etc. Essas coisas todas que a gente gosta. Mas que, sobretudo, gostava e amava nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, os sacramentos, a confissão. Um jovem que usou a internet não para fazer aquilo que é errado, aquilo que é pecado, mas para falar de Jesus. Né? Porque é o seguinte, por mais que a gente proteja e deve proteger as crianças da internet, né, e vocês sabem, aqui no clube a gente fala muito disso e a gente insiste muito na importância dessa proteção, a gente sabe que é inevitável que chegue um momento em que os nossos filhos vão precisar de fato usar. E eles precisam saber usar bem. Ou seja, não basta que a gente vá mostrando os perigos e dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não deve usar até tal idade. A gente precisa ensinar como usar, não somente usar tipo, de forma neutra, indiferente, mas saber usar para o bem. E o Carlo Acutis é alguém que faz isso, que fez isso. Né? Ele usou, ele deixou de usar para o mal, ele usou para o bem, para evangelizar, para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, vamos ensinar isso para as crianças, né? Para os jovens, para quando eles forem jovens e puderem, né, tiverem consciência, que eles façam alguma coisa pelo outro, que eles façam alguma coisa por nosso Senhor Jesus Cristo, né, com esses instrumentos que a sociedade contemporânea fornece. Tantas coisas ruins, né? Que não basta a gente ficar lamentando, que miséria, a gente viver no século XXI com tanto problema e tá, mas também o século XXI com tanto problema traz pra gente oportunidades novas de evangelização, de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é isso. Eu acho que é esse que é o motivo pelo qual a gente fez isso. Espero que tenha sido bom, né? E depois vocês podem dizer aí nos comentários se foi bom, se não foi. E se gostaram, compartilhe aí com as pessoas essa série de vídeos. Tá bom? E é isso. Deu trabalho, né? Foi uma leitura de um livro inteiro, alguns bons minutos aí falando disso, mas foi muito bom, né? Também para mim poder conhecer um pouco mais desse santo, né? Cuja vida é tão bonita, tão inspiradora mesmo para mim, que sou sacerdote, tenho tanto a aprender, né, com ele, né? Como que Deus me permita amar a Nosso Senhor como ele amava. Deus abençoe. São Carlos Acutis, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.